muito bem-vindos ao nosso Apoia-se. Aqui você tem a oportunidade de não apenas acompanhar o nosso trabalho, mas fazer parte efetiva dele a partir do seu apoio e também recebendo as recompensas que preparamos para vocês. Aqui embaixo você vai encontrar todos os níveis de recompensas que o nosso Apoia-se está gerando. Nós temos muitos projetos para expandir o Parábolas para outras direções e para isso nós resolvemos abrir a oportunidade para que você que está me assistindo nesse momento possa fazer parte disso a partir do nosso Apoia-se. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até logo. Tchau, tchau. Nos vemos nas recompensas. Tchau! Como que as pessoas caíam nessas histórias, né? Então, assim, esse é o contexto, né? Basicamente, são essas mulheres que caíram no golpe desse Simon, elas começam a contar toda a história e daí o documentário faz uma espécie de reconstrução, né? Como se reconstrói o relato das mulheres, mostrando, né, o que estava acontecendo, e aí começa a ter os cruzamentos. Quando ele estava numa festa com uma das mulheres, estava pedindo dinheiro para outra, e a outra fazendo empréstimo em banco e tal, para cobrir, enquanto esse dinheiro que ela estava mandando com sacrifício, porque já não tinha mais de onde tirar, ele estava usando para pagar champanhe para impressionar uma outra mulher que ele ia dar o golpe na sequência. Então era sempre um esquema de pirâmide, mais ou menos assim que ele fazia, né? Então, o que mais nos chamou a atenção, e é o que a gente quer compartilhar com vocês, porque assim, beleza, o golpe tá aí, quem quer, né? Infame essa como já diria o filósofo, não sei quem que canta isso. Né? A gente não sabe nem quer saber também. Aí, o que nos chamou a atenção? Por que as mulheres do documentário caíram no golpe do cara? E o que isso diz sobre relacionamentos na pós-modernidade? Sempre a gente usa como pano de fundo alguma coisa, e é interessante até. Você não sabe se você fica com raiva do cara que tá dando golpe ou das mulheres que caíram no golpe. Mas a gente não pode ter raiva da vítima também, né, claro gente? Elas são vítimas, elas foram vítimas. Elas, na verdade, se ferraram. E elas estão até hoje pagando aí os empréstimos que fizeram, todo o dinheiro que elas perderam, né? E que elas realmente perderam. E que não houve ressarcimento, não houve perdão de dívidas. Elas ainda estão pagando todos esses empréstimos que elas fizeram em vários bancos para esse cara, achando que elas estavam ajudando lá o amor da vida de uma, o grande amigo da outra. Então, assim, são coisas que você olha e fala, meu Deus, como que a guria teve coragem de entrar, né, ir para um banco e pedir esse tanto de dinheiro e tal. Então, assim, e hoje até pior, né? Porque hoje você não precisa mais ir ao banco, né? Hoje em dia, com a coisa da internet, esses bancos digitais também, você acaba conseguindo esses empréstimos celular, né? Muito fácil através do seu celular, né? E aí a menina, uma das meninas que é a primeira a falar a história e tal, e a história acaba girando em torno dela, e ela é a que teve a força e a coragem de pôr esse cara na mídia, de ir atrás de repórteres e programas de TV para colocar, para expor esse cara, né? Ela acho que foi a que mais pegou dinheiro emprestado. $250 mil ela pegou de né? Que pegou mais dinheiro emprestado para dar para ele, enfim, porque ela achava que ele era o amor da vida dela. R$1 milhão, né? Ela caiu num golpe de R$1 milhão. Né? E a guria é uma trabalhadora, tem um emprego né? bom, mas não é uma coisa assim, uau, né? Só que, assim, como que essas mulheres acabam fazendo isso? Como que elas caem nessas histórias? Por que né, a gente olha e fala, por que ela acreditou nesse cara, em tudo que ele prometeu para ela? Primeiro, que no primeiro encontro ela chega para se encontrar com um cara num restaurante num dos mais caros da cidade. Depois ele já convida ela para sair daquela cidade e ir com ele para um outro país, num jatinho particular. Primeiro que ela chega nele e ela vê que o cara, tipo, tá super bem vestido, roupas totalmente de marca, não é só essas grifes que a gente conhece, não. Roupas assim, dessas de roupas exclusivas e roupa de alta costura, né? Porque o cara usa o quê? Usa Gucci, Dior e tal. Não é coisa que tá ao nosso alcance assim, tipo, super também, fácil. De fato, não tá nem no alcance dele, né? Que ele usa o dinheiro de outras pessoas para comprar. Sim, que ele usa o dinheiro de outras pessoas. Mas, no primeiro momento, como as pessoas se enganam com a aparência dos outros, né? Tá. Então, assim, respondendo essa pergunta, o primeiro ponto que a gente tende analisando isso é que o dinheiro traz credibilidade. Então assim, claro que você vê uma pessoa, e ela mostrou, né, como que ela achou ele no Tinder, a hora que ela viu as fotos dele e viu que ele só usava coisa de... Ele em iate, ele em avião, jatinho, que dava, né, pra ver que era jatinho, ele em lugares, assim, que só gente muito rica vai, que só gente com muito dinheiro tem acesso. Então, claro que o cara foi muito inteligente no golpe, ele não era um idiota, né, ele sabia
aplicar o golpe. Então, quando você olha e vê que o cara, a maneira como ele se veste, os lugares que ele tira foto, tudo isso engana, e engana muito bem. E como as pessoas caem de uma forma assim que caem igual patos, né? As mulheres caem igual patos. E aí a gente fica tipo, meu Deus do céu. E aí, claro, a gente colocou ali, destacou, né? Pessoas ricas não roubariam ou enganariam porque elas não precisam fazer isso, certo? Será que as pessoas que demonstram muita riqueza, que só se utilizam de roupas caríssimas, né? Roupas de assinatura de grandes estilistas, de grandes casas de moda, pessoas que aparentam ter muito dinheiro, será que elas não precisam mesmo enganar outras? E o segundo ponto, como sociedade, somos treinados a aceitar a aparência externa das pessoas. Realmente, como nós nos impressionamos com a aparência das pessoas, como nós nos impressionamos com o carro importado da pessoa, como nós nos impressionamos da maneira como essa pessoa se veste, a marca do óculos de sol que ela usa, a marca dos tênis, dos sapatos, dos ternos, enfim, como a gente se impressiona facilmente com isso. E aí a gente acha que essas posses, elas acabam dando credibilidade à pessoa. E é uma forma muito fácil de enganar, né? As pessoas acabam caindo mesmo e elas não fazem perguntas básicas do tipo, será que eu realmente conheço essa pessoa? Não, porque o fato de você pegar um completo desconhecido e ir para um jatinho para viajar para um outro país, um primeiro encontro, assim, amanhã eu vou passar, o meu motorista passa, pega você, a gente vai para outro país. E eu vou, por quê? Porque eu estou olhando para a figura externa e essa figura traz credibilidade. Conta uma história, não, eu sou filho de um grande magnata do diamante, não sei o quê. E aí, se você entra na internet, pega o sobrenome dele e realmente cai mesmo da família que é dona de uma grande empresa aí que trata de diamantes o sobrenome, e tal. né? Então ele rouba, e inclusive até ele tem fotos que ele manipulou ele como sendo uma pessoa da família. Que daí tem uma foto da família desse grande magnata dos diamantes e tal, né? E ele tem lá, ele na foto com a família, como se fosse a família dele mesmo, né? Assim, mas uma pesquisa um pouquinho, assim, uma leve desconfiança de quem... Essa história está muito... Essa história está mal contada. O Natan e o Rafa falaram, olha, o Natan falou, se é bom demais para ser verdade, geralmente quando você pensa que é bom demais para ser verdade é porque é, né? Então, assim, um pouquinho de racionalidade ali ia fazer você fazer uma pesquisa e você encontrar as falhas na história. Ela não é uma história perfeita, ela tem falhas, só que o problema é que a razão fica em segundo plano, né? O Rafa também coloca ali sobre um dos caras mais ricos de BH, anda igual mendigo e usa bike. A maior parte das pessoas nem sabe que o cara é dono de shopping e prédio aqui. É interessante que quando eu fui para Mato Grosso do Sul, então você vai andando entre Dourados e Mato Grosso do Sul, você tem uma distância ali de 200 quilômetros, mais ou menos, onde você só passa por fazendas, assim. E aí a história é a mesma. Chega o cara lá, simples, o fazendeiro lá, de bota 7 léguas, uma calça batida e tal, e o cara vai lá e entrega R$1 milhão lá para comprar uma colheitadeira lá nova e tal, no banco, né? O gerente do banco fala, você nunca daria nada por esse cara aqui. Eles entregam em cash, pagam à vista. E você, olhando externamente, o vendedor pode falar, nem adianta. Esse cara não vai comprar nada, esse cara não tem dinheiro para comprar nada aqui. Então, geralmente... A aparência geralmente quem quer mostrar o que não tem, acaba tentando, né, viver num padrão de vida superior àquele que ele vive. E aí a gente pode até deixar o Simon lá de lado e falar da realidade que a gente vive aqui. Muita gente está sofrendo endividada porque está vivendo num padrão econômico para o qual ele não tem condição de sustentar. E aí ele acaba contraindo dívida, não tem como. Por quê? Porque quer mostrar para os outros uma realidade que não é a realidade que ela podia viver. As pessoas trocam a tranquilidade de uma vida mais simples, mas mais tranquila, né, sem o estresse de cobrança, de devedor, de ser devedor aí e tal, o telefone não atender telefone porque tem medo de cobrador e tudo mais, para mostrar para os outros uma realidade. Não, olha, eu sou bem de vida, meu carro aqui é um carrão e tal, né? Mas não sabe que não está pagando as parcelas e tudo mais. Sim. Né? Então, essa é uma realidade, não está tão distante assim. Não, a gente. Nós, quando fomos líderes de célula dentro da nossa igreja, não sei se na tua igreja você chama célula, grupo pequeno, enfim, era um grupo pequeno, onde nós liderávamos jovens casados. E como nós víamos problemas como esse, assim, né? Das pessoas terem os seus casamentos afetados porque eles queriam viver um padrão por causa de dívidas, com o qual, por conta de dívidas, né?
e porque queriam viver um padrão com o qual o salário não era condizente. E isso acabava gerando vários problemas. Além dos problemas financeiros, que, claro, tira o sono de qualquer pessoa, acaba gerando, claro, um problema enorme dentro do casamento. Mas tudo isso acontecia por quê? Porque não havia uma sabedoria de gastar aquilo que realmente ganha. As pessoas, às vezes, elas se enganam achando que elas precisam ter uma aparência muito boa e vestir tudo bom e do melhor, e os tênis mais caros, os sapatos mais caros, as roupas mais caras, as coisas de marca e não sei o que, né? Que é muito efêmero e que passa tão rápido e que não traz nada de uau, super benefício. Não, mas é que eu preciso me apresentar bem. Só que às custas do quê? E aí, assim, e como a gente acaba sendo condicionado a acreditar que pessoas que estão super bem vestidas e com roupas muito boas e muito caras, enfim, e a gente acaba acreditando mais nessas pessoas. Eu não fui atrás de pesquisas, mas com certeza tem pesquisas de comportamento que você vai ver essa realidade. 2 pessoas distintas, com o mesmo discurso, e você é levado a, de repente, qual é mais confiável. Você bota alguém vestido lá com moletom, com capuz e tal, e falando a mesma coisa que um cara de terno e tal, você vai falar, não, esse aqui é mais confiável. Né? O outro ali vai me assaltar, esse aqui eu vou tomar café com ele e tal. No caso do documentário aqui, o de terno era o que roubava as pessoas, né? Sim. Por isso a provocação do certo. É que pessoas ricas não roubam porque elas não precisam roubar. Sério, né? Os crimes de colarinho branco são os que mais levam grana, né? Os que mais detonam aí caso de corrupção em empresas, desvio que acontece em empresas, desvios milionários, tudo mais. Então a gente olha, não, mas e assim, o pagamento desses crimes também é feito de uma outra forma. Tanto o caso do próprio Simon ficou 5 meses preso por causa disso e já tá solto aí. Não, ele nem pagou pelos crimes do golpe em si, ele nem acabou não pagando. Ele acabou pagando mais por usar identidades falsas. Falsas, né? Mas, assim, a questão dele fazer com que essas mulheres pegassem dinheiro por ele, esses golpes que ele acabava aplicando nas várias mulheres lá na Europa que ele acabou fazendo, ninguém conseguiu fazer com que ele pagasse, e as gurias estão lá até hoje trabalhando e pagando os empréstimos e todo o dinheiro que elas acabaram contraindo de dívidas para dar para ele, entendeu? Então, assim, gente, é revoltante, mas também como que essas meninas chegam a isso? Por que esses aplicativos de relacionamento? Então, a gente vai entrar nisso daqui a pouco, mas aí algumas coisas, né? Ainda sobre o dinheiro traz credibilidade. A própria palavra nos diz algo sobre isso. Porque com certeza você deve conhecer pessoas que acabam se endividando para parecer mais do que elas são. Sim ou não? Eu conheço algumas. Se você conhece, fala aí. Se conhece gente que é assim, provavelmente você deve conhecer pessoas que acabam vivendo uma vida muito além daquilo que elas podem pagar, acabam se endividando só para ter um padrão, mostrar para a sociedade um padrão que elas não conseguem sustentar. E o que a palavra nos diz sobre isso? Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Provérbios 13, 7. Confirma o assunto de vocês ali, o que né? o Rafa tinha falado, o cara aqui é igual um mendigo, é dono do shopping. Tá? Muitos fingem que são pobres, porque se o cara quisesse, aí sim, ele podia comprar a roupa que ele quisesse. Afinal, ele tem dinheiro. Se ele quisesse usar só ternos italianos e tudo mais. Finge que é pobre e tem grande riqueza. No caso do Simon do documentário, alguns fingem que são ricos e nada têm, né? Então achei sensacional aqui Salomão falando sobre o documentário aqui já como um crítico aí do documentário, né? Então lá em Provérbios você já encontra ali o que a gente precisa saber. Não adianta, quem finge ser algo que não é, não tem nada. Se você tem que fingir que é algo que você não é, né, você está com sérios problemas. Você não tem nada, você ainda não aprendeu, você ainda não sabe qual é a sua identidade, você não sabe quem é Deus na sua vida. Então, provavelmente, você está com uma crise aí que precisa ser tratada e que o Senhor precisa te curar e te mostrar quem realmente você é na presença dele. Então, lá. E o outro texto que nós usamos está lá em 1 Samuel 16, 7, no capítulo 16, no versículo 7, que diz assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E realmente o Senhor, ele vê aquilo que ninguém vê, aquilo que está aqui dentro, mais íntimo de nós, e ele conhece. Então, nós nos enganamos por quê? Porque nós olhamos muito a aparência. Nós ficamos muito presos à aparência.
E por isso acabamos sendo enganados. Por muitas vezes, e nós temos vivido, infelizmente, numa sociedade que a Larissa até escreveu que as pessoas têm preguiça de procurar. E realmente, as pessoas hoje, assim, elas preferem acreditar na aparência de alguém, naquilo que a pessoa parece ser, do que realmente olhar e falar assim, não, deixa eu pesquisar direito isso aqui. Será que essa pessoa está falando a verdade mesmo? Será que tudo isso que ela está aí divulgando é real? A nossa sociedade tem caído muito em fake news, tem caído em muita coisa errada aí, porque acaba escolhendo acreditar na aparência do que realmente procurando a verdade, buscando a verdade. Porque às vezes buscar a verdade vai nos levar a trabalho, né? Porque, querendo ou não, você vai ter que pesquisar com mais afinco, você vai ter que se informar, você vai te dar trabalho. Por exemplo, quando a gente fez o podcast lá com o pessoal do Crente Pod sobre a guerra na Ucrânia, né? Alunos vieram aí, pô, professor, 3 horas de vídeo para assistir e tal, é muito tempo. Falou, você quer conteúdo? Você quer saber a origem? Você quer sair da superficialidade, aprofundar um pouco do que ficar dizendo, eu torço para fulano, eu torço para ciclano. Por favor, se tem algo que a gente vai ficar feliz de trazer para vocês enquanto cidadãos e como cristãos, é parar de ficar no raso. As coisas são profundas, só que tudo isso tem desgaste. Preparar uma live dessa leva horas. Eu fico ali, às vezes, uma tarde, às vezes umas 4, 5 horas preparando o que a gente vai falar aqui. E até dava para colocar até mais coisas que a gente não tem tempo mesmo de fazer, não dá. Daria para aprimorar bem mais isso. Mas como o tempo é limitado, né, a gente fica nessa. Então, assim, a gente vê os cristãos sendo levados assim. Estava conversando com a Larissa, o texto que ela escreveu, que ela está falando aqui, que tem a ver com o que a gente está comentando, fala um pouco disso. Nós estamos sendo treinados para simplesmente compartilhar coisas. Assim, nós estamos abrindo mão do cérebro, da racionalidade de, poxa, peraí, será que isso é desse jeito mesmo? Será que é isso que está acontecendo de fato? Não, não, porque eu recebi isso, e eu já ouvi muito essa frase, não, porque eu recebi isso de um grupo de pessoas que eu conheço. Então, de um grupo de pessoas que eu confio. Que eu confio. Então, assim, essa pessoa não faria, de novo, a pirâmide, né? Essa pessoa que você confia recebeu a mentira de uma pessoa que ela confia. Então, ela vai lá e compartilha aquilo, você recebeu, compartilha de novo. As pessoas que vão ver o que você compartilhou vão falar, bom, peraí, o Natan é alguém que eu confio, então eu vou compartilhar também. E ninguém faz o exercício de tentar questionar aquela informação. E aí você cria uma cadeia de desinformação que ela é destruidora. A gente está vivendo esse período e eu fico assustado, né? Eu acho que está tudo conectado com o pessoal está falando hoje. Eu não consigo entender como as pessoas elas não têm a curiosidade de checar a informação. Peraí, mas deixa eu ver se isso aqui é verdade mesmo. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque, assim, tem muito líder, tem muito pastor, tem muito cristão sendo utilizado como massa de manobra para compartilhar coisas que, assim, se questionem. Vamos nos questionar. Assim, as coisas, a gente aceita tudo, porque é mais fácil aceitar tudo pronto. Nós queremos que alguém diga para nós o que nós devemos fazer. Então, assim, esse filme, eu posso assistir? Essa série é boa para assistir? Né? Sobre isso a gente tem, há 2 semanas atrás, a live sobre Cuphead lá. Você pode assistir lá, Cuphead do Demônio. É uma das mais vistas aí no último mês, porque tem a palavra demônio no título, né? A galera fica curiosa e vai lá para assistir, né? É verdade. Mas ficou muito boa a explicação, então a gente conversou bastante sobre isso. Assim, não, quantos seguidores tem fulano? Tem 1 milhão de seguidores. Não, então o que ele fala é verdade. Tem muito seguidor. Não chegou aí de qualquer jeito. Ai, gente, se nós começássemos a questionar um pouco mais, provavelmente muitos dos influencers que hoje tem não sei quantos milhões, trilhões de seguidores aí, não teriam nem metade. Porque hoje a gente tem dado voz para uma gente tão rasa, tão superficial, tão, sabe, que só vive da aparência. E as redes sociais, infelizmente, nos levou a isso. A querer viver só da aparência, daquilo que parece bonito, daquilo que parece reluzente, que a gente acaba dando voz para gente que não deveria nem ter voz. Todo mundo tem que ter voz, Meire, que horror que você está falando. Não, o que eu estou falando é que a gente está dando voz para gente que não tem conhecimento real, para gente que acaba disparando por aí desinformação, gente que acaba corroborando com a burrice, gente que acaba corroborando com a ignorância. Então, são essas coisas que a gente
tem que começar a pensar. São essas coisas que a gente tem que começar a tirar a preguiça dos nossos lombos e da nossa massa cinzenta. Aranha, né? Teia de aranha, porque assim, isso aqui foi criado, sabe? O cérebro que tá aqui dentro da nossa cabecinha, ele foi criado para fazer com que a gente pense, com que a gente faça conexões neurais. E se você não faz essas conexões e acaba indo somente com o que a massa tá fazendo, você tá atrofiando aí o teu cérebro, querida. Você precisa fazer com que ele funcione. Você precisa pensar. Você precisa questionar. Não há problema em questionar. Claro, há problema a maneira como você questiona. Sim, aproveitando a deixa, né? A gente recebe, às vezes a gente faz alguns posts já com propositalmente um pouquinho mais polêmicos, né, até para instigar a reflexão. E aí muita gente discorda, assim, só que assim, os argumentos são muito rasos também, né? Quando você vai... a gente vê que é argumento que veio no grupo do Zap, sabe? Assim, por quê? Porque é um monte de gente falando exatamente a mesma coisa, porque não consegue pensar sozinho. Sim. Então, recebeu uma resposta pronta em grupos de WhatsApp, por isso, cuidado com os grupos de WhatsApp nos quais você está inserido, porque quem responde a gente é cristão. Então, assim, tem grupo com coisas absurdas, assim, eu me assusto com as respostas, eu vou olhar lá no perfil da pessoa, não, deixa eu checar, não é cristão, né? Aí você olha lá, tá lá, que ele cresça e eu diminua. Logo depois de ser extremamente mal educado, quase xingar a gente por causa de alguma coisa que ele não gostou, e aí, assim, você vai no perfil do cara, tá lá ele adorando na igreja, tá, e que ele cresça e eu diminua, então, assim, hipócrita. Né, já começa por aí, já não tem como. O mínimo que se espera de um cristão é que seja educado. E até isso a gente está vendo que está sumindo nos nossos dias aí. Os cristãos estão cada vez mais agressivos, raivosos em redes sociais, o que é algo bastante, no mínimo, complicado, né? Para dizer que para mim isso sim é uma heresia grande, né? Você vê alguém que representa o amor de Cristo sendo extremamente mal educado, xingando, falando absurdos em redes sociais, menosprezando outras pessoas. Então, a gente está vivendo um período bem difícil. Então, assim, cuida com o grupo no qual você está se enfiando, porque a ideia é ser cristão. Fica em grupo que fale do amor de Jesus. Sério. Você tem que ficar entrando em grupo onde vão te dar respostas prontas para tudo, e aí você, em vez de pensar e refletir, você só vai compartilhar a mesma... É Ctrl-C, Ctrl-V. Eu chequei, eu vi ali a mensagem. 2 pessoas que responderam num post que a gente fez semana passada, a resposta era a mesma. Ou a pessoa copiou a resposta do outro, ou tirou do mesmo lugar. Então, assim, será que é isso que as pessoas lá fora acham que cristão é isso? É um povo que está bitolado a reproduzir um discurso, qualquer que seja o discurso. Gente, a gente realmente tem que ser cópia, mas tem que ser cópia de Cristo, sabe? E de ninguém mais. É dele. Então, a gente tem que ser imitador dele. Toma cuidado com os autores que você está assistindo, os influencers que você está dando ouvido, e comece a questionar se de fato ele traz conteúdo que presta, sabe? Porque eu estou vendo assim que tem muito cristão jovem que está sendo influenciado por uma galera que também é rasa, mas que, por algum motivo que eu desconheço, começa a ganhar notoriedade no meio do público jovem cristão para falar um monte de baboseira, e esses jovens compartilham e idolatram essas pessoas. Então, precisa tomar cuidado. Eu estou assustado com os comentários que a gente tem visto em alguns posts que a gente tem feito. Assim, isso desanima, sabe? Eu fico desanimado, porque, assim, eu não acredito que cristão faz essas coisas. Mas, infelizmente, estão fazendo. A sociedade está vivendo esse momento, e nós, como cristãos inseridos nessa sociedade, a gente tem corroborado com isso. A gente tem feito com que isso continue mesmo, se perpetue, e eu vejo que isso, no meio cristão, está sendo até pior, às vezes. Porque nós vamos lá e compartilhamos mesmo, e queremos agitar a galera, e a gente sabe que o cristão, se um pastor falou que ele acredita, pronto, ele vai lá e já faz, e já chama um povo, e não sei o quê, e todo mundo faz junto. Tomem cuidado, leiam, se informem, cuidado, tem muita desinformação nas redes sociais hoje em dia, tem muita desinformação chegando no WhatsApp, e como a gente cai naquilo que parece ser real. E é isso que a gente está falando hoje. Esse documentário aí do golpista do Tinder nos mostra que nós, não estou dizendo nós como cristãos, mas como as pessoas que vivem nessa sociedade que eu e você estamos inseridos, como é fácil enganar essas pessoas se você tem uma aparência de rico, se você tem uma boa aparência, se você se mostra com posses. E é claro, aonde que o cara conseguia pegar as pessoas que caíram no golpe dele? Através do Tinder, que é o quê? Um aplicativo lá, já chegamos né? no Tinder, Meu Deus do céu, mas quem que vai para esses lugares?
Claro que as presas dele eram o quê? Mulheres que já tinham passado lá dos 25, né? Que já eram mulheres que estavam solteiras, que estavam carentes, que queriam viver o seu conto de fadas, mas já estavam começando a ficar com medo poxa, já estou começando a chegar numa idade lá que talvez eu não consiga esse conto de fadas. Então, essas mulheres com certeza são mais fáceis de se ludibriar, de se enganar, né? Porque são mulheres que, já tô passando dos 25, tô chegando nos 30, será que eu vou conseguir um marido? Não vou. Será que eu vou conseguir viver meu conto de fadas? Será que eu vou conseguir o meu príncipe? Porque elas querem, mas às vezes a idade começa a chegar lá e aí, claro que você acaba caindo nas histórias de pessoas que não deveria, né? Esse cara foi o cara que ficou famoso. Mas se você for procurar, tem muitos golpistas por aí. Como o brasileiro ele é muito antenado, já tem um golpista do Tinder brasileiro. Cheguei em matéria de hoje, dia 16 de março, tem o golpista do Tinder de Alagoas, né? Nossos amigos aí da Liga Teológica aí. Lá em Maceió, inclusive, lá onde eu estive com o pessoal da Liga, na cidade de Maceió, meio que uma mulher desconfiou, mas o modus operandi era o mesmo, né? Encontrou com ela no tênis club da cidade, né? E tal. Mudou o nome, falou um nome chique, em vez do Souza dele lá, que era o Daniel não sei o que, Souza. Não, Daniel Otto Bismarck, não sei o que e tal. Não, era Otto Trevisan. Otto Trevisan, né? Trevisan. Aí alguma coisa de que era do banco, não sei do que, da América, não sei o que e tal, e queria dinheiro para acelerar investimentos no banco e tal. Enfim, já copiaram já o cara, já, então se tudo do nada se cria, tudo se copia. O cara já aplicou golpe em vários estados já, e foi identificado aí agora. A gente sabe de histórias já de outros golpistas antigos, e tem várias histórias aí de golpistas em Tinder e outros aplicativos e sites de encontro, enfim. Deixa só a gente dar, né, boa noite aqui para Fiamma. Boa noite, Fiamma. Tudo bem? Compartilhando o comentário. Que bom que você está aqui com a gente também, faz parte da família, né? A gente fica feliz quando a família está toda reunida. Mas ela falou ali, né, os crentes têm se revelado nos comentários do Instagram. Quando é bom, amém, mas quando é correção, esse pastor é religioso demais. Ainda se fosse esse o problema, beleza. A grande questão é que o próprio adolescente ali, ele se faz como a correção. Ele não concorda com alguma coisa porque não entendeu o que você escreveu, e aí ele está providenciando a correção, dizendo que quem está errado é você, e que você que se lasque, que você tem que me mudar, vai orar e tal. Um adolescente de 15 anos. Então, assim, uma característica dessa geração, redes sociais, muitos deles são extremamente arrogantes, eles não reconhecem a autoridade em termos de alguém que tenha passado por um processo de estudo, de ministério. Por quê? Porque o Google, as ferramentas, dão a eles a falsa impressão de que todo conhecimento ele é inválido, porque eu consigo o mesmo conhecimento, responder a mesma coisa que você, sem ter estudado nada do que você estudou. Então, essa é uma questão interessante.